Quando uma criança tem preferências muito restritas ou limitadas, em relação aos alimentos que ela consome, é sempre um desafio para os pais, E essa, gente, é uma das principais características da seletividade alimentar. Esse comportamento é muito comum em crianças com TEA, o transtorno do espectro autista, Por isso, muitas vezes, além do trabalho do fisioterapeuta, do fono, do terapeuta ocupacional e do psicólogo também, as crianças diagnosticadas com autismo também precisam de um acompanhamento nutricional. E quem está aqui no estúdio comigo hoje para esclarecer todas as dúvidas sobre esse assunto é a nutricionista infantil Jaiara Lima. Seja bem-vinda ao nosso programa, Jaiara. Obrigada, Nikele. Eu já começo te perguntando, o que é seletividade alimentar e qual que é a relação dela com o transtorno do espectro autista? Então vamos lá, Nikele. Muito obrigada, pelo convite. A seletividade alimentar, ela abrange a seleção dos alimentos mesmo, como o próprio nome já diz. Então, a partir do momento em que as crianças começam a selecionar alguns alimentos, então quando elas passam a rejeitar alimentos que antes eram comuns no cardápio dela, começa ali a se tornar um problema, a gente pode definir aquilo como seletividade alimentar. Abrange um leque de características. E aí, o que isso tem a ver com o transtorno do espectro autista? Existe uma condição que chama transtorno de processamento sensorial, que é muito comum em crianças autistas, mas não acomete apenas os autistas. Temos crianças que são típicas, que também têm esse transtorno de processamento sensorial. E nessa condição, as crianças, elas sentem sensorialmente diferente das pessoas normais. Vou explicar melhor. Quando eu falo transtorno de processamento sensorial, eu penso em todos os sentidos. Audição, olfato, paladar, tato, visão. E aí, esse transtorno de processamento sensorial é como se esses sentidos estivessem um pouco alterados. Eu ouvisse mais que o normal, ou eu sentisse o cheiro mais que o normal. A minha boca sente mais do que o normal. Então, as crianças que têm esse processamento, elas têm essa dificuldade com a alimentação, porque a alimentação abrange tudo isso. A alimentação, você sente o cheiro, você escuta o barulho, você sente o sabor, você pega. Então, ela sente aquilo ali diferente e aquilo ali pode ser mais assustador para ela do que para as pessoas típicas, Então, é por isso que é comum no transtorno de espectro autista. E eu entendi, então, que a gente também não pode generalizar, Então, significa que nem toda criança com TEA vai ter uma seletividade alimentar e nem sempre essa criança que apresenta esse comportamento vai ser diagnosticada com TEA, Exatamente. A gente tem crianças típicas com transtorno de processamento sensorial e a gente tem crianças atípicas que não têm esse transtorno, mas é comum que tenha. Por isso que, geralmente, a gente associa a seletividade alimentar ao autismo. E a linha dessa intervenção, ela vai ser a mesma, no caso da criança típica e da criança atípica? Sim, a gente trata geralmente a seletividade, essas questões, independente se a criança é autista ou não é autista. Inclusive porque hoje em dia, muitas crianças autistas, com níveis de suporte menores, elas não têm grandes demandas, às vezes de comportamento. Então, a gente consegue tratar independente do diagnóstico. Agora, vamos falar dos sinais, Jaiara? Assim, os sinais que a gente já pode observar ali nessa criança, seja ela com TEA ou não, Quais são os principais sinais de uma seletividade alimentar? Eu posso diferenciar 3 termos? Sim. Porque, assim, a gente está falando aqui de seletividade alimentar, eu queria só diferenciar a seletividade alimentar da dificuldade alimentar e da preferência alimentar, que eu acho que fica mais claro para a gente continuar. Então, porque muita gente, como eu te falei que a seletividade abrange tudo, eu acho que é importante diferenciar. Então, preferência alimentar, porque tem gente que confunde, preferência alimentar é algo que todos nós temos. Eu prefiro alguns alimentos em detrimento a outros, Eu tenho preferência, você tem, e isso não causa um problema na nossa vida, É normal, eu consigo me socializar, eu consigo ter um aporte nutricional tranquilo. Já a seletividade alimentar é quando essa preferência começa a se tornar um problema na vida da pessoa. Então, quando ela começa a rejeitar muitos alimentos que antes era comum na vida dela, ela começa a ter sempre um cardápio bem específico, então ela não aceita comer outra coisa além daquilo, ou ela vai num aniversário e não tem coisa, no caso da criança, não tem algo para ela comer, quando a professora tem alguma queixa, isso é a seletividade. Aí a gente tem um ponto que é a dificuldade alimentar, que a dificuldade alimentar é mais frequente no transtorno do espectro autista, que é quando a criança não consegue comer. Trata-se de uma falta de habilidade. Então, muitas dessas crianças que têm o transtorno de processamento sensorial que eu comentei, elas não têm essa habilidade, então elas não conseguem comer. Elas, às vezes, elas até têm vontade,
mas não consegue, o corpo delas repulsa, sabe? Às vezes elas sentem muito mais que o normal, então temos essa diferenciação. Aí você pode retomar a pergunta para eu... Sim, claro, eram sinais, né? Quais são os principais sinais dessa seletividade alimentar? Então, aí eu diferenciei, né, da seletividade e dificuldade. Então, é isso, a dificuldade é quando a criança começa a apresentar sinais de pânico na hora da alimentação, aquilo ali começa a ser tenso, o momento da refeição é tenso para a família toda, a professora apresenta queixa, é dessa forma. Pois é, e no caso das crianças com TEA, Jaiara, eu li que muitas crianças podem rejeitar grupos alimentares inteiros, ou optar por só uma cor, alimentos de só uma cor, né? Ou rejeitar essa cor, é comum isso? É comum. Essas crianças, elas costumam ter muita rigidez de comportamento. É comum no quadro, né, do espectro autista. Então, às vezes, elas se apegam em um grupo de alimentos e excluem todos os outros. Às vezes, aquelas características ali são as mais confortáveis para a criança. Então, às vezes, a gente pega um rastreio alimentar de uma criança e só come arroz, macarrão sem molho, iogurte, queijo. A gente vê que é só alimentos brancos, sabe? Ou às vezes a gente pega batata frita, nuggets, mandioquinha frita, só coisas crocantes. A gente tem esses, é muito normal que eles se apeguem a determinados grupos de alimentos, que é aquilo que traz conforto, né? Igual eu te falei, que não oferecem tantos estímulos desconfortáveis para eles. E uma questão assim, né, que a gente até estava comentando antes, gente, para um pai, para uma mãe, para um responsável, é muito feliz a criança comer, né? Independente do que ela está comendo, é muito feliz essa criança comer. E quando essa criança tem muita dificuldade, é um desafio para esse pai para poder lidar com essa situação, né, Jaiara? Sim. Agora, falando de sinais de alerta, o pai que ele reparou, ele percebeu esse comportamento numa criança, quando que ele tem que procurar a ajuda de um profissional? Olha, eu penso assim, pai e mãe sentem no coração, né? Quando tem alguma coisa de errado, quando tem algum problema. Então, eu acho que quando eles começam a identificar que há queixa da professora sobre o lanche da escola, que começam a ver que num aniversário a sua criança, ela está tendo comportamentos alimentares diferentes das outras da mesma idade, quando ela começa a rejeitar alimentos que antes ela comia antes, acho que tudo isso é sinal de alerta para procurar um profissional. E nem sempre vai ser um caso de dificuldade alimentar, nem sempre vai ser um caso de transtorno de processamento sensorial. Mas eu acho que o profissional ele vai entender melhor sobre a individualidade daquele paciente, vai entender sobre a rotina, se está tudo adequado e vai dar a melhor conduta para aquele caso, né? Vai acalmar o coração. Então, eu acho que quando eles começam a ter esses casos, é importante procurar o profissional. Sim, agora pensando no pai que levou essa criança, né, eu penso muito no papel do nutricionista, no seu caso uma nutricionista infantil, é claro, gente, se trabalhar com uma criança vai ser diferente, né, você tem que saber ali trabalhar na infância dessa criança, né. Como que é essa abordagem ali na prática, né, como que é na terapia alimentar, que essa seria uma alternativa, né, de intervenção nesses casos? Isso. Uma das intervenções, inclusive a que eu trabalho com, é essa terapia alimentar, né, é um tipo de abordagem, não só nutricionistas fazem a terapia alimentar, viu? Tem outros profissionais que podem atuar também com a terapia alimentar, alguns fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, mas a terapia alimentar é uma forma de aproximação dos alimentos de uma forma lúdica, respeitosa e prazerosa. Então, assim, o consultório da terapia alimentar é uma cozinha. Então, a gente tem geladeira, temos fogão, tem maquininha, tem todos os utensílios, tem os alimentos, e ali a criança chega, né? A gente faz uma primeira consulta com os pais, entende qual que é o perfil daquela criança, né? Faz toda uma avaliação, a gente traça um plano terapêutico para aquela criança de acordo com o que a gente mapeou ali dos alimentos, que é as características dela. Então, igual eu te falei, a gente identificou que é crocante, ou identificamos que é alimentos mais brancos. Aí a gente traz aquilo ali para a sala de terapia e a gente vai fazendo uma aproximação da criança com os alimentos. Tudo na ludicidade, tudo na fantasia, porque a criança aprende na fantasia e na ludicidade. Então a gente vai criando ali oportunidades para que ocorra essa aproximação, para que aos poucos ela vá se familiarizando. Comer é mais complexo do que todo mundo imagina, é mais complexo do que falar, do que andar. A gente não percebe, mas a gente passa por muitos passos para poder comer. Se eu colocasse aqui um grilo para você comer, você não ia pegar o grilo e ia comer tranquilamente. Eu acho que primeiro você ia tolerar o grilo aqui. Aí depois você ia ver eu comendo, aí você ia pegar esse grilo, ia cheirar, você ia pegar um pedacinho da patinha dele. São muitos passos, a gente não percebe porque a gente já está muito habituado a poder comer. Então a gente vai trabalhando todos esses passos, tem uma técnica que a gente usa, né, uma teoria, que é os 32 passos da escalada do comer. Que é isso, a gente vai
primeiro ambientando a criança com aquele alimento, depois a gente vai usando estratégias para aproximar, para ela conseguir cheirar, lamber, e tudo isso até chegar no comer. É um processo, uma caminhada né? longa, é um processo longo. A gente tem vídeo, gente, para ilustrar, para a gente conseguir ver na prática, né? A gente tem um primeiro vídeo que mostra a criança no explorar ali, né? No entender esse alimento. Vamos assistir? Hoje foi dia de explorar os alimentos com o Matheus e olha só o look dele para essa grande aventura. A fase do interagir e do tolerar é muito importante para as crianças e ela não pode ser subestimada de jeito nenhum. Antes de levar o alimento à boca, a gente precisa suportar ele perto, suportar o toque, o cheiro e tudo isso a gente trabalha aqui antes, de acordo com cada criança, é claro. O Mateuzinho tá na etapa do explorar e olha como é bonitinho ele cada vez mais se abrindo para os alimentos. Ele antes que nem tocava, agora já interage, toca, aceita se sujar. E tudo isso deve ser visto como uma grande evolução. Muito legal. Eu confesso que eu fiquei ali viciada no Instagram do Alice no País das Comidinhas. Tem vários vídeos, assim, nesse estilo, né, gente? Pra gente ver como que é a prática. E é muito interessante a forma como vocês trabalham. É uma maneira muito bacana, muito lúdica. Os pais ficam apaixonados, porque é isso, assim, não dá pra gente tratar uma condição atípica, né? De uma forma típica. O trabalho, ele tem que ser diferenciado, né? A gente tem que entrar ali no mundinho da criança, a gente precisa entender as condições dela e dançar conforme a música, né? Sim. E tem mais um vídeo que fala muito sobre essa questão de envolver na preparação. Vamos assistir ele também? Que eu acho que é um processo muito interessante. Sim. Vem com o Lulu aprender a fazer a melhor batata frita de air fryer. Com algumas crianças, a estratégia de envolver na preparação funciona muito bem. E quando é assim, a gente aproveita disso. Nessa sessão, a gente trabalhou a batata com a Lulu e ela participou de tudo. Descascou, ajudou a picar, lavar, cozinhar, colocou açafrão e levou pra air fryer. Falando nisso, esse é o segredo pra batata ficar com essa cor maravilhosa parecendo frita. O açafrão. Depois você testa aí na sua casa. Além de participar do preparo, o uso do desenho também é uma estratégia lúdica que funciona muito bem com a Lulu. Todas essas etapas são de extrema importância pra familiarizá-la com o alimento e aproximar. Depois de pronta, a Lulu aceitou interagir, tocar, lamber e foram grandes passos para o perfil dela. A gente mandou um saquinho para casa e orientou a família de continuar estimulando durante a semana fazendo a batata. E não é que a Lulu aproximou ainda mais da batata? Em casa ela conseguiu comer algumas. Muito bom. No Instagram, né, @Alice no País das Comidinhas, tem mais vídeos lá, né? Tem. Nossa, tem uma gama de vídeos lá. O pessoal se entretém, é uma Netflix. Jaiara, vamos falar aqui, assim, qual que é o objetivo dessa terapia alimentar, né? Muito Onde vocês importante. querem chegar com essa criança? Muito importante você ter falado isso, porque assim, o objetivo da terapia alimentar não é necessariamente que a criança coma. Então assim, que as pessoas pensem, vai entrar lá e vai sair comendo X, Y, Z. Não, é para criar um laço, igual nesses dois vídeos foi muito bom, porque eles exemplificaram exatamente isso. É para criar um laço, para aproximar, para seguir essa escalada. E claro, que no final a gente pretende que a criança aumente o seu repertório alimentar, mas é mais a familiarização, a aproximação com os alimentos, né? Toda essa etapa é muito importante, ela vai aos pouquinhos subindo, né? Nessa escalada do comer. Pois é, e a gente pensa assim que a alimentação, a gente vem aqui no De Bem com Você sempre falando sobre a importância, né? Dos alimentos, da parte nutritiva desses alimentos, né? A gente precisa consumir determinados alimentos, ter uma alimentação variada, equilibrada. Então, para essas crianças, Jaiara, em algum caso, pode ser necessário o uso de suplementação, por exemplo? Pode. Em alguns casos, a gente usa sim a suplementação, ela é uma grande aliada nossa, até para acalmar ao coração dos pais. Porque assim, para eles não... Porque, é claro, alguns casos de dificuldade alimentares, né, que a criança está muito restrita, os pais ficam com muito medo de déficits nutricionais e tal. Então, é importante, às vezes, que a gente suplemente a princípio para eles acalmarem e entenderem o processo. Para a gente conseguir ir aos poucos introduzindo os alimentos, né? Porque não vai ser da noite para o dia, não vai ser, né, muito rápido. Então, a suplementação, ela pode ser necessária, né, a princípio, para garantir ali um aporte nutricional adequado. Então, a gente faz uso sim.